Olá, eu sou a professora Michele, sou professora de matemática e queria convidar vocês a estudarem alguns conceitos matemáticos comigo enquanto a gente aprende a desenhar a base de uma mandala. Eu quero que a minha mandala fique no centro da folha. Então eu vou medir essa folha. Vamos ver, para eu medir a linha, o marco zero, que é o nosso ponto de origem, ele tem que estar bem juntinho lá no cantinho da folha. Medindo aqui eu chego em 29,8, então a gente vai usar como metade o 15, não vai ficar perfeito, mas vai ficar próximo do centro. Vou traçar uma reta na vertical, agora que eu tenho esses dois pontos, marcando a metade dessa folha. Agora eu vou traçar uma reta na horizontal também, dividindo essa folha ao meio. Vamos medir, aqui tem 21 centímetros. A metade de 21 é 10,5, então eu vou lá no 10,5, faço um pontinho. 10,5 novamente, outro pontinho. E traço aqui uma nova reta. Teremos formado assim uma cruz. E nossa folha estará dividida em 4 partes. Cada uma dessas partes representa 1/4 dessa folha. Vocês conhecem o plano cartesiano? No plano cartesiano, chamaríamos essas retas de eixos. O eixo horizontal é o que chamamos de eixo das abscissas. E o vertical é o que nós chamamos de eixo das ordenadas. O horizontal, normalmente, também indicamos por X. E o vertical por Y. Essas 4 partes em que a folha está dividida no plano cartesiano é o que nós chamamos de quadrantes. Esse seria o nosso primeiro quadrante. E no anti-horário nós vamos demarcar os outros quadrantes. Esse é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Agora, para iniciar o desenho da nossa mandala, pegaremos o compasso para traçar o primeiro círculo, tendo como centro do círculo o ponto de encontro dos eixos. Esse círculo inicial será feito na medida que vocês quiserem, pois depois poderemos fazer alterações à medida que desejarmos. Então, a ponta seca do compasso, que não tenha grafite, a gente vai colocar bem ali no centro onde os eixos se encontram. E aí, vocês vão desenhar um círculo do tamanho que vocês desejarem. Utilizaremos o transferidor para fazer a marcação de outros 2 eixos, dividindo estes quadrantes ao meio com uma reta diagonal. Agora, para pensar, um círculo inteiro tem 360 graus. Aqui, esse círculo está dividido em 4 partes. Esses eixos já marcados na horizontal e na vertical, a abscissa e a ordenada, são retas perpendiculares, porque formamos um ângulo de 90 graus entre elas. Veja, de 0 a 90. Ou 0 a 90. Que são os 360 graus do círculo, dividido em 4 partes. Se eu quero uma reta que marque a metade
preciso marcar uma abertura de 45 graus, que é a metade de 90. Vou marcar aqui 45 graus, 45 graus aqui. E vou fazer o mesmo nos outros quadrantes. Depois de fazer essa marcação, eu vou traçar agora os eixos que eu demarquei, juntando estes pontos. Agora eu tracei 2 novos eixos. E se vocês quiserem, podem criar mais eixos entre eles, sempre dividindo a metade. Eu farei isso. Quem não tiver transferidor, vai fazer essas marcações com o compasso. Para marcar a metade dessa abertura com o compasso, vocês vão fazer o seguinte. Vão colocar essa ponta seca do compasso exatamente onde o círculo inicial de vocês cruza. Tem o ponto de encontro dele aqui com o eixo. Vão abrir um pouquinho mais que a metade aqui. E vocês vão traçar. Vão fazer uma marquinha aqui, como se vocês fossem desenhar a circunferência, mas não precisa, certo? Como eu vou fazer em todos os eixos, eu já vou fazer a demarcação nos outros. Marcaram aqui, vocês vão botar essa ponta seca no mesmo tamanho, sem alterar, lá no encontro do círculo com o outro eixo e vão fazer a mesma marquinha. Esse ponto de encontro aqui, vocês vão linkar com o ponto centro aqui e ele vai fazer o eixo bem na metade. Eu vou fazer o mesmo aqui do outro lado pra gente poder marcar esse novo eixo. Ó, ponta seca bem aqui. Onde eles se cruzaram. Vejam, olha só. Eles se cruzaram aqui e aqui são os pontos de encontro. Então, a gente vai traçar uma reta, um outro eixo aqui, ligando estes pontos. Ele vai passar lá no centro. E aqui a gente tem um novo eixo. Eu vou fazer isso com todos os outros. Temos aqui 8 eixos. Creio que os desenhistas de mandala chamariam estes, que eu chamo de eixo, de linha guia. Observem que esses 8 eixos dividiram nosso círculo em 16 setores. Um setor circular é uma região do círculo delimitada por 2 de seus raios, partindo do centro e um arco. Ou seja, se eu tivesse um círculo aqui, né, a gente tem esse pequenininho, né? O setor deste pequenininho é o raio, são 2 raios, então ele parte do centro, o raio é o que vai até a extremidade aqui do círculo. 2 raios e um arco. Isso seria um setor. Como a gente tem 8 eixos, a gente tem 16 setores aqui. Usualmente, podemos chamar um setor circular de fatia de pizza pelo seu formato. A partir daqui, vai ficar a critério de vocês se querem iniciar aqui nesse círculo um desenho e depois fazer novos círculos, ou se já querem traçar muitos círculos e desenhar nessas coroas. Eu vou fazer um círculo menor aqui para iniciar o meu desenho, para depois traçar próximos círculos. Mas vai ficar bem a critério de vocês o que vocês vão desenhar agora. Para desenhar, vocês vão usar os círculos de vocês e os eixos
como as delimitações para facilitar o desenho de vocês e para que vocês mantenham certa proporção nos desenhos. Eu vou iniciar desenhando uma florzinha aqui. Vejam que para essa florzinha inicial, o que eu fiz foi usar um eixo de referência e criar uma curva, não no próximo eixo, não no consecutivo, mas no segundo consecutivo aí. E aí eu fiz isso, uma repetição, sempre de 2 em 2 eixos. Vai ficar a critério de vocês podem fazer uma florzinha aqui menor, vocês podem fazer uma pétala seja a pontinha aqui. Isso vai ficar bem a critério do que vocês querem para esse desenho da mandala. Não se importem tanto que isso fique perfeito, não somos artistas e é uma questão de prática aperfeiçoar o traço. Feito o primeiro desenho, traçamos um novo círculo que será outra camada da mandala. Aqui eu tenho aquele círculo de início, que foi o meu círculo de referência, mas eu não preciso usar ele no rascunho inicial. Eu posso fazer na medida que agora eu quiser novos círculos. Eu quero que ele fique um pouquinho maior, então eu vou traçar um novo círculo aqui. Observem que nós temos aqui uma coroa. Coroa circular é a região limitada por 2 círculos concêntricos, que tem o mesmo círculo. Então, nesse caso, na verdade, a gente já tem 3 círculos. Este primeiro, este segundo e este terceiro que eu já desenhei. Os 3 são concêntricos e o que a gente tem aqui é uma coroa. Vocês vão definir a distância entre esses círculos de acordo com os elementos que optarem por desenhar em cada coroa ou camada. Eu vou desenhar uma pétala nesse primeiro momento e depois vou compor com alguns dos elementos que eu gosto. Sugiro a vocês que selecionem alguns elementos para fazer uso neste momento e deixem os detalhes do interior deste por último. Vejam aqui, eu selecionei alguns elementos de que eu gosto em mandalas. A florzinha é um dos primeiros elementos que eu já desenhei aqui. E eu vou formando a minha mandala a partir desses para que eu tenha uma referência. Eu vou desenhar uma pétala. Então, eu vou partir desse círculo maior, que era o que eu queria. E eu vou ao encontro lá daquele círculo menor. Viram? E vou fazer o mesmo vejam pra vocês como é melhor, se vocês preferem fazer assim, se vocês preferem assim, se girar a folha facilita. Isso tudo vai ser a critério de vocês. Agora é hora de criar. Por exemplo, agora eu quero fazer uma nova pétala, só que eu quero que ela tenha uma altura mais ou menos por aqui, mas que ela comece mais ou menos nessa altura aqui desta pétala que eu já tenho desenhado. Então, eu vou usar circunferências para me ajudarem a ter essa delimitação. Eu vou precisar traçar um círculo onde eu quero que essa pétala inicie. Ó, tracei aqui um círculo para eu saber onde eu tenho que iniciar essa pétala. E agora eu vou marcar o círculo do tamanho que eu quero, onde eu quero que ela atinja. Ó, vejam que eu tô criando as camadas de acordo com o que eu quero desenhar. Agora eu quero que a pontinha fique aqui e que ela encoste aqui, certo? Desenho um novo. Agora eu quero fazer um circular aqui. Vou usar esse ponto que eu já tenho como guia.
À medida que vocês traçarem essa nova circunferência, formando aqui uma nova coroa, vocês vão pensando em que elemento vocês vão desenhar para saber o tamanho que vocês vão precisar. E aí vão estabelecendo essas relações. Por exemplo, eu quero usar este elemento aqui. E para eu saber onde vai ser o ponto de encontro desse laço, eu tracei aonde esse laço vai se encontrar, para ficar mais fácil para mim manter uma certa proporção. Então, eu vou iniciar ele a partir dessa circunferência que eu tracei e vou ao encontro deste ponto. Vou fazer o mesmo deste lado. E eu sei que aqui seria o laço. E o outro círculo de fora é a minha limitação de tamanho. Esse é o desenho da base da mandala. A partir de agora, o que falta é a gente incrementar com alguns detalhes. Por exemplo, eu posso fazer alguns desenhos dentro de cada pétala. Os detalhes é o que a gente vai incorporar agora. Fazer o contorno dessas formas para a gente poder apagar esse lápis, esse rascunho que tem por baixo. E por último, colorir. Contornei com uma caneta preta. Inseri alguns detalhes dentro dos desenhos que eu tinha feito anteriormente. Agora que está pronta, quero que observem que os elementos foram replicados. Vejam que eles repetem. Se observarmos os primeiros dois eixos, o vertical e o horizontal, ainda conseguimos observar a divisão entre os quadrantes. Conseguem perceber? Aqui estavam os eixos e os 4 quadrantes. Vamos observar agora apenas a metade dessa mandala. Qual é a relação dela com a outra metade? Vou mostrar com o espelho o que acontece. Se eu colocar o espelho sobre o eixo vertical, conseguem perceber que o reflexo completa a mandala? As duas metades são iguais. Chamamos isso de simetria. Mais precisamente, de simetria de reflexão. Simetria é quando as duas partes de um elemento dividido no meio são iguais. Nesse caso, se eu fizesse o procedimento no eixo da horizontal, eu observaria a mesma coisa. Então, estes eixos nós chamamos ainda de eixo de simetria. Talvez nessa mandala nós encontraríamos mais do que 2. Esses foram alguns conceitos matemáticos que estudamos a partir da mandala. Espero que tenham gostado.